Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago, da MyMetric. Eu rodei uma pesquisa no nosso grupo aqui de estudos e perguntando qual o problema nos dados do GA4 você ouve falar menos no mercado e gostaria de saber mais sobre. O que recebeu mais votos foi a amostragem, depois thresholding e depois alta cardinalidade. Eu vou falar sobre esses problemas porque geralmente a gente ouve falar deles de maneira isolada. E eu quero tratar ele de uma maneira mais global, mais unificada, por uma seguinte questão, tá? Vou explicar um pouco o porquê. Só antes de a gente entrar, uma coisa interessante. A amostragem é um problema que a gente tinha já no GA3, tá? Thresholding e alta cardinalidade, até tinha alguma coisa de alta cardinalidade no GA3, mas afetava de uma maneira diferente. Thresholding eu acho que não tinha no GA3. Então, são três problemas que a gente vê nos dados do GA. Mas que dados a gente está falando, né? Isso que é importante a gente entender. Eu montei esse diagrama aqui, na verdade eu não montei ainda, eu vou montar aqui agora, para a gente entender algumas questões, tá? Então, você tem lá o seu site, tá? E você tem aqui, vamos chamar de banco de dados do GA4, tá? Então, você dispara um evento lá no seu site para o GA, esse é o caminho que vai acontecer. Na verdade, é um pouco mais complexo do que isso, mas vamos simplificar aqui para a questão de ser mais didática, né? Então tá, beleza. Você manda os dados para o banco do GA, legal. E aí, o que que você espera, né? O que que as pessoas pensam? Aqui tem a interface do GA4, onde você vai montar os relatórios com esses dados brutos, ok? É isso que a gente espera, não é? Em geral, é isso que a gente espera. Porém, não é assim que acontece. Isso aqui não existe, tá? O que que acontece? A gente tem, vamos chamar isso daqui de dados tratados, tá bom? Então, quando a gente acessa qualquer relatório do GA, o que a gente tem que ter em mente sempre, não só no GA, né? Na verdade, muitas ferramentas têm esse intermediário, que a gente não está acessando dado bruto, a gente não pode interpretar dessa maneira. A gente está acessando um dado tratado que tem coisas, tem processos que incidem sobre esse dado tratado. E é sobre isso que aqueles três tópicos têm muito a ver, tá? Outra coisa que a gente precisa entender é que não tem essa única forma da gente acessar. A gente bate aqui muito na tecla do Google BigQuery. Aqui você pode ter um acesso ao dado bruto. Na verdade, não é 100% do dado que o GA tem bruto, mas é praticamente 100%. Então, aqui você consegue ter com uma maior liberdade desses problemas que a gente vai falar aqui. Mas hoje vamos focar nesses problemas que afetam os dados tratados, que são os que a gente acessa na interface do GA, via API, via Looker Studio também é a mesma coisa. A gente está acessando esses dados tratados e nunca direto o banco de dados do GA, beleza? Só para isso ficar bastante claro. Então, beleza, a gente tem aqui amostragem, thresholding e alta cardinalidade, tá? Aqui eu tô até com o Google Merchandising Store, né, o Shop, aqui aberto para a gente visualizar. E o que que é a amostragem, né? A gente tem aqui, ó, esses dois avisos. Esse aqui mostra e avisa que a amostragem tá ok, não tá com problema de amostragem de dados. Aqui a gente tem um problema de thresholding sendo alertado que ele está aplicado, né? Então, vamos falar desses dois primeiros e depois a gente fala da alta cardinalidade. A amostragem, basicamente, é o seguinte: tentar explicar em poucas palavras. Você, você quer acessar um dado muito volumoso e o Google ele não vai usar todo o poder de processamento que ele possui disponível para te entregar esse dado. Ele vai te entregar um dado um pouco mais reduzido. Claro que isso depende do volume de dados, né? Então, aqui
a gente não tem um volume que justifica amostrar esse dado. Mas se fosse um volume muito alto de dados, era possível que a amostragem estivesse aplicada. Então, o que é amostragem na prática? É como se fosse uma pesquisa eleitoral. Você não consegue perguntar para todas as pessoas. Não é que você não consegue, talvez você até consiga, mas o custo de fazer isso seria muito alto e injustificável. Por que injustificável? Porque com uma amostra significativa da população, quando a gente fala em população em estatística, a gente está falando dos dados que a gente está trabalhando, né? Então, quando a gente pega uma amostra dessa população, dependendo da forma como a gente pega essa amostra, a gente consegue garantir que ela é representativa do todo. Então, como que a gente pega uma amostra da população? Isso é uma área até da estatística que chama amostragem. Você pode fazer um cálculo para identificar qual que é a amostra mínima que você pode pegar para ter um resultado confiável sobre o todo. E aí tem algumas particularidades que você precisa se preocupar, né? Então, por exemplo, qual que é a margem de erro que você aceita? Dependendo da margem de erro que você aceita, a amostra vai ser maior ou menor. Para você chegar próximo de 100% de acerto, a amostra vai ser muito grande. Mas se você às vezes aceita 95% de acerto, a amostra já é uma amostra menorzinha que você consegue realizar. Então isso é a amostragem no conceito amplo, né? Então para o GA é a mesma coisa. Ah, e uma coisa importante sobre amostras, né? Toda amostra, quando você fala em amostragem, ela precisa ser aleatória. Ela não pode ter nenhum tipo de vício. Por exemplo, se eu vou pegar uma amostra de pessoas para uma pesquisa, eu espero que elas sejam mais ou menos iguais. Eu não espero que elas sejam ter alguma similaridade entre si, porque senão isso vai viciar a minha amostra e vai tornar o meu resultado não confiável para essa maioria, tá? Então, aqui, quando a gente fala de amostragem, que é esse carinha aqui, a gente está falando que o Google vai pegar uma parte dos usuários de maneira aleatória para projetar os resultados no todo. Então, por exemplo, se eu pegar aqui 1.000 visitas, 500 têm tráfego orgânico, ou seja, metade, 50%. Então, eu posso inferir, se eu peguei 1.000 visitas de uma amostra ali de 10.000 visitas e foram aleatórias, eu posso inferir que 50% da amostra total é orgânico, entendeu? Então, isso que é a amostragem. Mas ela só vai realmente afetar quando... Aqui a gente tem até o artigo do próprio Google falando sobre algumas coisas que a gente pode fazer para evitar a amostragem, né? Reduzir a quantidade de dados. A principal forma de reduzir a quantidade de dados que a gente está consultando é diminuir o range. Então, se você está pegando um mês, talvez se você pegar uma vez ao dia, nesse mês, vai ser muito mais preciso do que você pegar o mês inteiro. Ou às vezes, só pegar a semana já é suficiente para você ter essa precisão, beleza? Então, isso que é a amostragem. Eu vou deixar o link disso daqui no vídeo, na descrição, e vocês podem estudar com mais calma e mais detalhe. A ideia aqui não é aprofundar em nenhum deles, mas sim dar uma visão geral, tá bom? Sobre o thresholding, então, que é o próximo item. O que é o thresholding? O GA4, ele implementou, né, ele sempre prometeu para a gente que a gente ia conseguir medir o usuário independente do dispositivo que ele está acessando, né? Então, usando o User ID, usando agora também Google Sign-ons. O que é isso, né? Toda vez que você acessa um site que tem Analytics, o Analytics vai criar o Client ID, que é um ID anônimo de usuário. Então, se você acessa de um dispositivo é um, se você acessa do outro é outro, se você acessa de um navegador é um e outro navegador é outro. É uma coisa que a gente fala muito sobre o Facebook Ads, né? O Facebook Ads ele é um navegador dentro do Instagram, do Facebook. Esse navegador não dialoga com o navegador nativo do seu próprio celular. A gente não está nem falando de dispositivo diferente, a gente está falando do celular mesmo, do smartphone. Ele possui um navegador nativo e possui um navegador dentro do Instagram, que é o navegador que você abre os anúncios, não só os anúncios, todos os links, na verdade, dentro do Instagram, abrem dentro de um navegador interno ao Instagram, tá?
Então, gerando o quê? Client IDs diferentes, logo usuários diferentes. A gente não consegue analisar a jornada, por isso que não faz muito sentido ficar falando em first, last click para jornadas que envolvem muito Facebook Ads e muito Instagram Ads. Beleza? Bom, continuando aqui, deu uma pequena pausa sobre a questão dos Client IDs, né? Então, existem esses Client IDs que garantem a mensuração de usuário, mas não garante muito pelo que eu falei. Depende de navegador, depende de usuário. Desculpa, depende do navegador, depende de device, ele fica dependendo do cookie. Aí, muito, há muito tempo já o Google criou o User ID. Né? O que é o User ID? É um ID setado pelo seu próprio sistema. Então, sempre que o usuário faz login, que o usuário faz cadastro, você tem a opção, isso não vai ser feito de maneira automática, de capturar esse User ID e mandar para o GA, tá? Quando você manda para o GA, você vai ter uma visão alternativa, você pode ter uma visão alternativa. Em vez de você olhar por Client ID, que é a visão padrão, que seria por device, né, que eles chamam, mas como eu falei, mesmo no mesmo device existem vários browsers, quando tem uma jornada com Facebook Ads, não só Facebook Ads, né, TikTok faz isso, se eu não me engano, o LinkedIn faz isso. Sempre que você abre um navegador dentro do próprio aplicativo, você está gerando um novo Client ID, tá bom? Então você tem o User ID e agora você tem o Google Silence. O que é o Google Silence? É uma forma alternativa de você conseguir vincular esse usuário, porque o Google, através do login do Google, ele consegue identificar esses diversos navegadores e unificar a visão em torno de um usuário único. Né? Então, se você logou no Google, acho que nem, na verdade, nem depende do login, na verdade, ele tem ali uma forma de identificar, mesmo sem login, o usuário, independente do navegador que ele esteja, tá bom? Então, em alguns casos, acho que ele consegue pegar sem o usuário ter necessariamente logado. Então, o Google tem esse Google Silence, tá? Aqui, ó, você vai ver que tem três opções aqui. Então, ele usa o, o Blender, que é um padrão, ele usa o User ID, o Google Silence, o Device ID e tem esse modeling aqui, né? Então, como o Google Silence ele é muito invasivo, né? Porque o usuário ele não aceitou ser identificado nesses diversos dispositivos. É diferente de um User ID que o usuário, para você ter User ID no seu site, o usuário tem que fazer um cadastro. E geralmente lá no seu cadastro você vai colocar lá para que você está usando essa informação, até para cumprir com a LGPD, com a GDPR, tá? Então, é o usuário te dando ativamente essa informação. Mas imagine que eu simplesmente tenho um login do Google e navegaria nos sites e conseguiria ser identificado de maneira individual, sem eu ter aceitado isso propriamente para aquele site. Eu aceitei para o Google, mas não para aquele site específico. Então, é um problema. Então, o threshold, na verdade, ele atua, enquanto a amostragem, a alta cardinalidade atua no grande dado, o thresholding atua no pequeno dado. Então, nesse exemplo aqui, né, que a gente está olhando, o thresholding está aplicado por quê? Porque é um site com poucos acessos, poucos usuários. Então, isso significa o quê? Que pode ser que o Google mascare alguns dados ali para não conseguir identificar a pessoa de maneira individual, tá? Então, esse é o thresholding, é um problema específico aqui do GA4, e eu posso eliminar ele simplesmente trocando essa visão blended por device based, tá?
eu perco o Google Sign-ons, tá? Eu perco o User ID, mas eu posso usar essas features de outras maneiras. Eu não preciso usar dessa forma. Como a gente, por exemplo, aqui usa bastante o BigQuery, a gente vai tentar tratar isso lá dentro, até porque o Google não faz de maneira adequada o merge, né, do usuário. Então, imagina que o usuário ele fez ali visita no seu site de maneira anônima, depois ele fez o seu site de novo, uma outra visita. Nessa visita ele se cadastrou, então gerou um user ID. Beleza. Então, tudo que aconteceu antes desse cadastro, em tese, teria que ficar associado a esse user ID, mas não é isso que a gente vê geralmente acontecendo nos dados, tá? E imagina que ele voltou lá para aquele navegador inicial dele e fez login. Então, o que a gente entende que deveria acontecer? Todo esse dado histórico, ele deveria ser juntado, mas não é isso que a gente vê. Isso, por exemplo, acontece muito no Mixpanel, mas no GA isso nunca funcionou muito bem, e eu não acredito que funcione de maneira adequada, até porque vai contra a filosofia do GA de mensurar o usuário de maneira individual. Ao contrário do Mixpanel, por exemplo, que você consegue mandar, inclusive, dados pessoais sobre esse usuário. Então, a nossa recomendação, na maioria dos casos, é desabilitar e usar o Device Based para não ter o problema de thresholding, beleza? E aí a gente chega no último, que é a alta cardinalidade. O que a alta cardinalidade é? Tá? A gente tem no GA basicamente dois tipos de dados, que é métricas e dimensões. Métricas são números, são coisas que podem ser somadas, divididas, feito média, enfim. Sessões são métricas, transações, receita são métricas. Então são números, basicamente. Dimensões são textos, são basicamente dados de texto. Então, por exemplo, página é um dado de texto, cidade é um dado de texto, User ID, por mais que ele seja numérico, ele é um dado de texto, né? O objetivo do User ID não é somar, mas é identificar o usuário de maneira individual. O que é uma dimensão de baixa cardinalidade e de alta cardinalidade? Baixa cardinalidade é uma dimensão que pode assumir poucos valores. Ela é uma dimensão discreta, vamos dizer assim. Então você tem categoria de dispositivo que pode ser mobile, desktop e tablet, só. Três opções. Agora, página, cada URL diferente é uma página diferente. E cada parâmetro de URL, tirando os UTMs e parâmetros que o Google identifica como gclead e tal, fbclead, cada parâmetro que eu uso no meu site, por exemplo, tem sites que usam um parâmetro na URL para cada checkout que é gerado, tá? Isso gera uma quantidade de URLs absurdas. Então, nesse caso aí, você vai ter uma alta cardinalidade, no caso de páginas que geram, sites que geram parâmetros, que tem muitas URLs, isso já configura alta cardinalidade. Outro caso seria a questão da. Outro caso seria a questão do User ID. Então, se você tem um site com milhares de usuários e você seta o User ID, provavelmente você está tendo alta cardinalidade também, tá bom? Então, esse é um ponto para a gente ficar atento. O que a alta cardinalidade causa nos dados do GA? Imagina que esse dado tratado que o GA te traz. Então, imagina que esse dado tratado do GA, ele possui, aqui, né, que a gente fez esse diagrama, esse dado tratado, ele não está a nível granular, ou seja, você não encontra, para facilitar a consulta, imagina que você quer saber a quantidade de sessões por origem mídia.
Você não precisa ter cada uma das seções nessa tabela. Você pode ter um resumo desses dados brutos nessa tabela aqui. Então é isso que o GA faz. Ele cria várias tabelas, resumo da tabela bruta, onde tem um dado a nível individual, a nível de evento. E aí você consegue exibir esse dado mais rápido aqui. E essas dimensões que, em tese, você cruzaria o dado, por exemplo, landing page, né, que eu falei que a URL é um dado de alta cardinalidade, ou user ID, eles podem causar uma quebra do limite de linhas que essas tabelas têm. Essas tabelas resumo, elas não vão ter milhões e milhões de linhas possíveis, elas têm um limite. Então, quando você estoura esse limite, o seu dado vai cair numa categoria chamada Other. Cadê? Então, a gente pegou, por exemplo, um cliente que... E não é só naquela dimensão que sofre alta cardinalidade. A cardinalidade de uma dimensão, ela vai afetar os dados como um todo, porque aquela tabela que está sendo utilizada para consultar, vamos supor que seja uma tabela ali do relatório de origem mídia, né, que é um relatório que a gente usa muito. Você vai querer cruzá-la com o URL. Então, o URL afeta ela, portanto, mesmo que você não esteja cruzando com o URL no momento, pode ser que você já veja ali a categoria order. Por isso que é um problema tão chato, né? E aí, para você evitar ele, esse que é o problema. Para você evitar ele, você deveria tirar essa implementação que está causando alta cardinalidade, porque por padrão o GA não vai ter alta cardinalidade por si só. Aliás, a única chance de dar isso é por conta das URLs que ele já captura pelo page view, dependendo como seu site funciona. Então, por exemplo, a gente já teve um cliente que a cada checkout gerado gerava um ID de checkout que ia parâmetro na URL. Tem como eu fazer para não capturar esse parâmetro, para evitar essa captura. Mas assim, é muito ruim que a gente tenha que deixar de capturar dado para ter um dado mais preciso, né? Então, casos onde você vai ter capacidade técnica para fazer, o que você faz? Deixa a alta cardinalidade acontecer e exporta nos dados brutos do GA e trabalha no BigQuery, porque esses problemas que eu falo, eles afetam apenas os dados tratados. O Google Sign-Offs da Threshold nem vai aqui para o BigQuery, tá? É um dado que não existe aqui. O Google não libera esse dado. Então, ele também não vai afetar aqui. Agora, a alta cardinalidade e a amostragem é um problema que você não tem aqui. E aqui você vai ter os 3 problemas que eu falei. Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro a explicação aí dos problemas dos dados do GA4. Eu vou deixar os links das documentações oficiais aqui na descrição e vou também deixar o link para o nosso grupo de estudos, se você ainda não faz parte. Eu estou fazendo esse vídeo para o pessoal que é do nosso grupo de estudo, mas se você ainda não faz parte, é só você se inscrever aqui no link que eu vou deixar aqui embaixo, beleza? Valeu e até a próxima.